internet, mas Deus sabe todas as coisas. Glórias a Ele por nós termos essa ferramenta, é uma benção. Todo mundo nas suas casas, né? Vamos desfrutar da ceia hoje. Estou aqui também acompanhando o chat aqui com as mensagens dos irmãos, né? Que Deus abençoe a todos vocês também. Um abraço para os irmãos aí de fora também, de Caxias, irmãzinha Neuza, Gilmar. Também os irmãozinhos lá de Santa Catarina, lá de Nova Veneza, o Edivan, sua família. Deus abençoe os irmãos. Hoje nós vamos cear diferente, né? Já estamos até com a nossa ceiazinha ajeitada aqui também. Quero lembrar os irmãos que a nossa agenda continua normal, só que através da internet. Agora nós, graças a Deus, conseguimos se ajustar aqui em relação às transmissões também. Quero lembrar os irmãos que nós temos a palavra da semana, que é a palavra de Neemias capítulo 8. Essa palavra que nós meditamos coletivamente durante a semana. Também em relação aos cultos, hoje à noite teremos às 19h30 mais uma vez também, com a ceia do Senhor. Quero lembrar os irmãos em relação aos alimentos, sei que agora está um pouco mais difícil em relação a se deslocar, mas na medida do possível que os irmãos puderem, você entrar em contato ali com a Nira, só passar ali, deixar. Mais uma vez, é um momento meio delicado, há uma necessidade bem grande também em relação à distribuição dos alimentos, aqueles irmãos que estão com a necessidade. Então, aqueles que puderem, forem passando por ali pela igreja, só dá um toquezinho ali na Unidas, já pega ali, já ajustamos depois para distribuir também, né? Tá bom? Eu queria aproveitar essa própria palavra de Neemias capítulo 8 e compartilhar com os irmãos, porque aqui é até uma frase que muitas vezes a gente fala ela até um pouco, entre aspas, fora do contexto, que é o que está relatado no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, na parte final, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente sabe que realmente a alegria do mundo, naturalmente, é uma alegria que é momentânea, ela está ligada às circunstâncias, aos nossos sentimentos, né? Aquilo que muitas vezes a gente vivencia no dia. Mas essa frase é uma declaração encontrada aqui no livro de Neemias capítulo 8, num contexto muito complicado do povo, um contexto da história que o povo estava passando. Era um momento muito delicado, de muito sofrimento, um momento onde o povo estava há décadas no cativeiro babilônico, uns momentos bem difíceis, e a gente sabe que sempre quando a gente começa a passar alguns momentos de dificuldade intensa, a gente dá uma esmorecida, a tristeza toma conta, e nós não estamos numa fase diferente disso. Semana bem delicada também para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Com todas as situações aí desse vírus, muitos irmãos acometidos, com sofrimentos bem intensos também, passando por risco de vida também. E como num contexto assim a gente consegue estar alegre, né? Creio que é isso que Deus quer nos trazer hoje, até porque não era diferente naquele momento. O povo realmente estava bem abatido, né? A terra estava desolada, Jerusalém estava totalmente dominada pelos estrangeiros, o templo estava destruído, isso tudo pelo próprio pecado do povo. E uma das coisas que a gente tem que fazer sempre quando nós formos clamar pelo Senhor num momento difícil desse que nós todos estamos passando, a humanidade está passando, é confessar os nossos pecados, né? Porque tudo isso que o povo passou naquele momento de sofrimento estava ligado ao seu próprio pecado.
né? Conforme eles estavam ouvindo a palavra ia abrindo o entendimento e o peso daquele pecado vinha sobre o povo, vinha um sentido assim de realmente eles entenderem através da luz da palavra em relação à sua rebeldia, porque a rebeldia estava exposta através da palavra do Senhor, né? E aí num momento assim, Neemias se levanta e encoraja o povo, que aquele dia era um dia de perdão, né? Hoje nós estamos num domingo de ceia, mais uma vez, para a glória do Senhor, um momento que a palavra de Deus nos traz o entendimento da gente realmente avaliar cada um a si mesmo, da gente, através da luz da palavra, reconhecer os nossos pecados, reconhecer nossas limitações, mas nunca esquecer e sempre reconhecer o poder e a glória de Deus, o poder restaurador, o poder perdoador que Deus libera para o seu povo. E naquele momento, através de Neemias, Neemias vem e diz para o povo que aquele era um dia de perdão, era um dia que eles deviam se regozijar. E a passagem do versículo 10 de Neemias capítulo 8 diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então a gente vê claramente uma promessa de restauração, de perdão, de que os sofrimentos se manifestam, até porque não quer dizer em momento nenhum que a sua igreja está imune a sofrimentos. Bem pelo contrário, nós temos sofrido e temos sofrido bastante também, assim como todas as pessoas, né? Esse sofrimento realmente atinge a todos. A Bíblia é muito clara e diz que a chuva cai sobre justos e injustos, ou seja, todos sofrem da mesma maneira. O importante é nós termos a convicção de que isso vai passar, né? E como, num contexto assim, como num contexto que a gente está vivenciando hoje, a gente consegue ter uma alegria? Como isso é possível, se na mente natural a gente está ligado sempre a essa alegria do mundo, essa alegria de dependência das coisas externas, de que as coisas estejam acontecendo como a gente imagina, e como a gente consegue uma alegria que está totalmente, não está limitada a todas essas coisas. É quando a gente entende que realmente a alegria no Senhor é a alegria da salvação. Outro dia ainda conversava com os abençoados em relação a esse processo de dificuldade, de doença, dessa pandemia, de alguns irmãos acometidos dela, e alguns irmãos inclusive sendo recolhidos pelo Senhor, porque o tempo é esse, o tempo deles estarem com o Senhor é agora, porque Deus dá a vida e Deus a tira. E como a gente pode se alegrar nisso? Como eu posso ao mesmo tempo estar passando um sofrimento ou estar passando uma perda de algum ente querido e estar alegre? Porque realmente essa alegria, ela está ligada à salvação que vem de Jesus. E é isso que nós, como cristãos, temos que buscar. É por isso que, na verdade, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, está escrito: entristecidos, mas sempre alegres. Parece uma coisa que não tem ligação. Como pode? Que contrariedade é essa? Como eu posso estar entristecido, mas ao mesmo tempo alegre? É porque eu tenho, com certeza, a tristeza em relação às circunstâncias, em relação às perdas, em relação a tudo que eu vivencio naturalmente, mas ao mesmo tempo eu tenho alegria porque eu tenho esperança. Eu tenho esperança da salvação, eu tenho esperança que aquele ente querido que de repente não está comigo hoje, vai estar no tempo determinado pelo Senhor, porque Deus prometeu isso para a sua igreja. Deus tem prometido isso para mim, tem prometido para você. Deus tem nos dado a salvação.
tem nos dado essa promessa de que tudo vai passar, que vai chegar um momento que nós não vamos mais ter sofrimento, nós não vamos mais ter tristeza, nós não vamos ser mais acometidos pelo pecado, porque Deus nos prometeu essa vitória e nós precisamos crer nessas promessas de Deus e colocar realmente a nossa alegria na salvação, porque isso é que vai nos dar força para superar tudo, todas e qualquer circunstância que nós estamos vivenciando hoje. Lembre-se, entristecidos, mas sempre alegres. Sempre alegres, sabendo que tem algo por vir, conforme diz lá no Evangelho de João, que toda tristeza vai se transformar em alegria, todas as coisas vão passar. Por mais difícil que esteja sendo agora, por mais triste que esteja sendo agora, por mais dolorido que esteja sendo agora, nós temos a esperança de que tudo isso vai passar, que Deus vai nos acolher, que Deus vai cumprir a sua palavra. E nós precisamos ter esse entendimento de que realmente Deus tem um propósito maravilhoso, na qual a palavra é muito clara e diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração de homem algum, o que Deus tem separado para aqueles que o amam. E Neemias queria animar o povo em relação a isso, em relação à promessa de Deus, em relação àquilo que estava por vir, não o que eles tinham passado, não o que eles estavam sofrendo naquele momento, para que realmente eles se desprendessem daquilo. É por isso que chama-se fé. Fé é a certeza das coisas que a gente espera, não daquilo que a gente vê. Tem tempo para todas as coisas, tem tempo para todas as coisas, tem tempo para chorar, tem tempo para sorrir. E você vê que sempre a promessa vem depois, sempre a edificação vem depois. Porque se nós acabamos vivendo pelo fato, por aquilo que nós estamos vivenciando hoje, nós não temos como ter alegria. Simplesmente nós vamos ter somente a tristeza. Sendo que a tristeza é um fato, é algo que vai passar e que vai se manifestar a realidade, que é uma só, que é a alegria. É por isso que em Coríntios é muito claro dizer entristecidos, mas sempre alegres, por mais dificuldades. Por que entristecidos? Porque todo dia nós passamos alguma situação. Se nós pegarmos hoje, são muitas situações. Muitos que não estão passando pelo processo da enfermidade, tem alguém que está passando. Muitos que estão ainda aqui, de repente perderam algum ente querido. Muitas pessoas estão com deficiência na sua questão secular, no seu trabalho, com todas essas questões de realmente fechamento, de comércio, de tudo. Então há muita manifestação de insegurança, e isso vem arremetido da tristeza em si, do desânimo, das perguntas do porquê isso, o que Deus tem em relação a isso. Muitas vezes a gente acha que tudo está ligado. A questão aqui, na verdade, a palavra de Deus é muito clara e diz que se a nossa esperança em Cristo está somente nesse mundo, nós somos mais miseráveis de todos os homens, ou seja, a gente não vai ter alegria. E essa alegria na qual a palavra é muito clara e diz que essa alegria, a paz de Deus que nos sustenta, é uma paz que ninguém tira. Essa alegria que vem do Senhor ninguém tira. Por mais entristecidos que a gente esteja, a gente vai estar sempre alegre, porque nós temos uma promessa de salvação. Nós temos uma promessa de que todos vamos viver a eternidade com o Senhor, uma vida sem pecado, sem manipulação, sem todo esse processo natural do mundo. E a gente vê que cada vez mais está muito claro que esse tempo está se abreviando, que logo as situações vão estar se manifestando como realidade. Deus tem oportunizado as pessoas para que se voltem para Ele, mas você vê que esse sofrimento, ele vem para todos nós, a igreja sofre também. Nós estamos aqui. Paulo, quando estava no navio, no naufrágio, ele também sofreu as mesmas coisas, mas as reações dele eram totalmente diferentes das dos outros. Porque ele tinha a alegria da salvação, porque Deus tinha dado a promessa para ele. Ele tinha recebido a visão do anjo. Que Deus tinha dado não só a vida dele, como das pessoas que navegavam com ele. E aquilo movia ele, aquilo trazia força para que ele suportasse, para que ele
ajudasse inclusive as pessoas que queriam o mal dele naquele momento. E é isso que Deus espera da sua igreja, que a igreja se manifeste com uma alegria que vem do Senhor, porque ela é a nossa força. A nossa força, a nossa alegria não pode vir das coisas naturais, porque a gente olha para um lado e olha para o outro e só desanima. É por isso que há tantas pessoas vazias, tantas pessoas esmorecendo, tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas querendo tirar a própria vida ou não ter ânimo mais para estar nesse mundo natural, porque não tem propósito, não tem realidade das coisas. É por isso que Paulo diz lá para os Filipenses, no capítulo 4, lá no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. A única maneira de nós nos alegrarmos sempre é no Senhor. Deus sabe todas as coisas, por mais difícil que seja, por mais que seja um desafio a gente assimilar, muitas vezes até a perda de algum ente querido, uma perda em relação a situações naturais, da nossa própria sobrevivência. A gente tem que realmente estar sempre alegre no Senhor. Por quê? Porque Deus nos prometeu a salvação. Nós temos uma promessa de Deus de que tudo vai passar, de que toda tristeza vai se transformar em alegria, de que todas essas coisas que se manifestam como dificuldade, como tribulação, vão passar realmente, e que nós vamos sair mais fortalecidos disso, que Deus tem um propósito com tudo isso, que Deus realmente está trazendo algo para chacoalhar esse mundo natural, porque isso tudo é o peso do pecado, é o peso das pessoas viverem cada vez mais independentes de Deus, é o peso da palavra de Deus estar se cumprindo, onde a gente vê isso claramente, através das circunstâncias externas. É que nem a gente sempre compartilha, você não precisa nem ser espiritual para ver que a coisa está bem complicada, bem difícil realmente, para vivenciar. É que nem diz, com o Senhor é uma luta, mas sem se torna impossível, porque a força natural, a alegria natural, ela é limitada. Ela sempre está ligada a algo natural. Agora a alegria no Senhor não, ela está ligada a algo espiritual, a realmente uma promessa de Deus, aquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para cada um dos irmãos. Esse realmente é o propósito de Deus para a minha vida, para a vida de cada um de vocês. Que mesmo nesses momentos agora que a gente não pode estar juntos naturalmente, não podemos ter a comunhão, mas que cada vez mais nós venhamos a nos fortalecer na unidade do Espírito, orando uns pelos outros, se consagrando, buscando o Senhor, confessando os nossos pecados, clamando por misericórdia, porque os dias realmente são maus, as situações estão aí, estamos vivenciando isso como realidade, e a gente precisa realmente entender estas coisas, de que Deus tem um propósito em tudo que tem se estabelecido hoje, nesse mundo natural, através das circunstâncias. E eu creio que é um dia oportuno, uma manhã maravilhosa dessa que Deus nos dá, para que a gente realmente venha a entender o propósito de Deus, que nós venhamos a entender que Deus levantou a sua igreja, que sou eu e cada um dos irmãos, para que a gente venha a fazer diferença, para que a gente venha realmente a entender um versículo que muitas vezes a gente lê, mas não tem realidade, do que realmente nos traz a força, que alegria é essa no Senhor, que nos fortalece, como realmente a gente pode estar entristecido, mas ao mesmo tempo sempre alegres. E realmente, irmãos, olha, hoje ainda pela manhã estava orando, e realmente as situações são bem difíceis, muitas pessoas sofrendo, a gente acaba sofrendo junto, fazemos parte, somos um corpo, a gente ora, a gente se entristece, mas nós temos a alegria da salvação, a alegria da promessa que Deus tem para a minha vida, para a vida de cada um de vocês, como corpo, como igreja, de que realmente tudo isso vai passar, e que em algum momento a gente pense em desistir, a gente se lembre da promessa de Deus,
para que a gente tenha realmente essa alegria na salvação, alegria no Senhor. Porque ela que vai nos fortalecer, é o que Neemias queria dizer para o povo. Neemias queria passar essa mensagem para eles. Gente, Deus sabe o quanto vocês sofreram. Deus está mostrando para vocês o porquê que vocês sofreram. Está aí a realidade. A palavra de Deus estava expondo os pecados do povo. E não é nada fácil a gente lidar muitas vezes com a realidade, com a verdade, até porque nós naturalmente não gostamos de ouvir a verdade. Naturalmente a gente não gosta de ouvir. Mas a verdade é o que nos liberta. E o viver essa verdade é o que nos torna livres. É o que realmente vai fazer com que a gente rompa esse momento de dificuldade. A gente passe o que tivermos que passar. Sem questionamentos, sem murmurações. Tristes, sim, entristecidos, mas sempre alegres. Sempre alegres porque a gente sabe que Deus é conosco. Deus está no controle de todas as coisas. Que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Essa é realmente a nossa esperança. E deve ser a nossa confiança de que tudo vai passar. Que Deus tem um propósito, que Deus já deu o melhor para cada um de nós. O que tem mais de precioso que Ele poderia dar para mim e para você, irmãos, Ele deu. Através do seu Filho naquela cruz, na qual Ele entregou o seu único Filho. Para que eu e você pudéssemos estar aqui nesse momento. Um momento de ceia, um momento de rememorar isso. Conforme as Sagradas Escrituras dizem que a gente deve cear em memória do Senhor. Profetizando, anunciando até que Ele venha, até que Ele volte, até que se cumpra tudo aquilo que Ele prometeu. Que os dias são maus, há muita dificuldade, muitas aflições, mas lembre-se que de todas o Senhor livra os seus. É um momento realmente que a gente questiona muitas coisas, a gente quer avaliar muitas coisas, através do certo e do errado, por que disso, por que daquilo. Mas a visão de Deus não está limitada a esse mundo. E a nossa esperança não pode estar também, senão nós nos tornamos miseráveis. Pessoas que não desfrutam de nada, que não têm o porquê de avançar, que não têm o porquê de continuar. Mas nós temos, porque nós temos uma promessa de Deus. E essa passagem é muito tremenda porque logo depois Neemias encoraja o povo em relação àquele dia ser um dia de perdão, né? Um dia que a alegria do Senhor, a alegria da salvação vinha para fortalecer o povo, vinha para tirar eles daquela situação. E eu creio que Deus também nos oportuniza nessa manhã, é por isso que Ele nos reuniu aqui, eu creio, para falar comigo, com você, e dizer: sejam fortes e corajosos, alegre-se no Senhor. É um momento de desprendimento da igreja, das coisas naturais para as coisas espirituais. Porque até então, muitas vezes, na minha vida, na vida dos irmãos, a gente vivenciou uma alegria, mas não uma alegria no Senhor. Uma alegria das coisas naturais, com expectativas naturais, achando que Deus ia fazer aquilo que a gente queria, que ia nos dar o que a gente queria, e que tudo ia ficar maravilhoso. E tudo realmente vai ficar maravilhoso, mas vai ficar maravilhoso através da vontade de Deus, através do propósito de Deus, através da esperança colocada diante de Deus. Lembrando que a expectativa gera frustração, porque a expectativa é algo natural, a esperança não. A expectativa, ela quer determinar como as coisas vão acontecer até se cumprir a promessa de Deus. A esperança não. A esperança não importa se nós estamos sofrendo hoje, não importa se as coisas estão dando erradas hoje. O que importa é o que Deus prometeu lá no fim, e isso vai se cumprir de qualquer jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara, diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e segue segundo o seu propósito. E nós estamos hoje aqui para nos alegrarmos do Senhor. Entristecidos, sim, mas sempre alegres na salvação na qual Deus dispensou para mim e para cada um de vocês. Se fortaleça no Senhor,
Confesse nesse momento, creio que é um momento maravilhoso para que eu e você possamos reconhecer os nossos pecados. Que assim como aquele povo estava ouvindo a palavra de Deus e o peso do pecado desceu sobre eles, eles ficaram abatidos e ao mesmo tempo a promessa do Senhor trouxe aquela alegria, a alegria da salvação e eles conseguiram romper aquele peso, conseguiram cruzar aquele deserto momentâneo, lembrando que a cruzada do deserto é momentânea, o deserto foi feito para passar. Deus nunca colocou o deserto para que a gente perecesse no deserto, Deus colocou para que seja provado e seja visto realmente o que está dentro do nosso coração. E a partir do momento que tudo fica claro e fica exposto, a gente confessa e desfrute do perdão de Deus. E Neemias estava dizendo, hoje é o dia do perdão. Deus está dizendo para mim e para você, hoje ou amanhã é um dia de perdão. É um dia de restauração. É um dia de reedificação. É um dia de fortalecimento. É um dia de alegria. É um dia de se alegrar com a salvação na qual Deus dispensou para cada um de nós. E quero convidar os irmãos nesse momento a nós cearmos. Você que preparou aí a sua ceia, se você não preparou, tem o culto da noite ainda para você desfrutar também. Mas é um momento que nós vamos realmente nos alegrar na salvação de Deus, rememorando aquilo que Ele fez por mim e por você. Rememorando todo o sofrimento que Ele passou, mas rememorando também a vitória na qual Ele liberou sobre a vida de todo o seu povo. E conforme diz as Sagradas Escrituras lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, que é em relação à celebração da ceia, vou fazer essa leitura rapidamente aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Deus é bom. Vamos nos fortalecendo no Senhor. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, pode ser? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Nós possamos, nesse momento, levar nossa oração diante do Senhor, nosso clamor, ao mesmo tempo que nós reconhecemos os nossos erros, nossas deficiências, que nós confessamos nossos pecados, nós também intercedemos pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, para que a graça e a misericórdia de Deus se derrame sobre a vida de cada um, as pessoas que estão acometidas nesse momento de sofrimentos, as pessoas que estão nesse momento sofrendo,
que Deus possa cumprir a sua palavra, aonde nós já citamos e é muito claro e diz que entristecidos sim, passando dificuldades sim, angústia sim, mas sempre alegres na promessa do Senhor, na salvação de Deus. E é por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem dispensado sobre a vida de cada um de nós. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida, o Teu corpo, a Tua igreja, todas as pessoas, Senhor, que nesse momento estão acometidas, Senhor, com o peso do pecado, acometidas de sofrimentos, de angústias, de dores. Que Tu possa, Senhor, derramar da Sua graça, porque a Tua palavra é clara e diz que a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que o Teu poder possa se aperfeiçoar na vida de tantos e tantos, Senhor, que estão padecendo nesse momento, sofrendo. Que assim como Neemias animou o povo, Senhor, relembrando da salvação, que Tu possa nesse momento levar essa salvação a tantas e tantas pessoas que necessitam. E que a Tua igreja, Senhor, mesmo entristecida, esteja sempre alegre, sempre rememorando, Senhor, aquilo que Tu fizeste pela vida de cada um de nós, entregando Teu único Filho. A salvação na qual, Senhor, Tu dispensaste sobre a vida de cada um de nós. Que Tu traga nesse momento, Senhor, um refrigério para a nossa alma. Que Tu traga, Senhor, nesse momento, Senhor, o reconhecer, o verdadeiro arrependimento, para que nós possamos fazer a parte na qual o Senhor Tu determinaste para a Tua igreja gloriosa, para que nós venhamos fazer essa diferença, para que nós possamos realmente ser luz em todas as trevas, Senhor, que tem se manifestado. Nos perdoa, Senhor, por toda a negligência, por todo viver independente da Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não damos valor para aquilo que realmente tem. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós ainda vivemos uma vida religiosa, interesseira, lasciva. Não entendemos ainda, Senhor, o sentido do que é realmente o amor, o amar a Ti sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos capacita nesse momento, Senhor, a estarmos, Senhor, recebendo essa força que vem através da alegria que vem de Ti, Senhor. Alegria da salvação na qual Tu dispensaste sobre a vida de cada um de nós. Que Tu possa, Senhor, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, ouvir o clamor da Tua igreja, Senhor, ouvir a nossa oração, nossa intercessão. Queremos nesse momento, Senhor, consagrar a ceia, Senhor, esse cálice, esse pão, Senhor, que simbolizam o corpo e o sangue na qual o Senhor Tu entregaste, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, reconhecendo os nossos erros e recebendo o Teu perdão. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste e tem feito e fará pela vida de cada um de nós. Mais uma vez, nós Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência. Nós queremos, em nome de Jesus, desfrutar da Tua promessa. Porque assim como Neemias animava o povo dizendo hoje é o dia do perdão, que nós possamos receber o dia de hoje como o dia do perdão, como realmente o dia da salvação. Pois hoje a salvação chegou a essa casa, porque Tu vieste para buscar todos aqueles que estavam perdidos. Que Tu possa, Senhor, nos reavivar nesse momento através da Tua palavra. Queremos, em nome de Jesus, consagrar essa ceia e desfrutar na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Amém? Amém, abençoados. Você possa pegar a sua ceia. Aí, vou pedir a Joyce, está aqui do meu lado. Ajuda aí a pegar, vamos desfrutar da ceia aí, abençoado. A Joyce vai pegando aqui, eu vou olhando os chats. Deus abençoe os irmãos. Aí, bem bom, ó. Dá para dar uma interagida com os abençoados, né? Deus abençoe a todos. Não vou dizer todos os nomes aqui porque tem uma turma, mas
Muito bom ver as mensagens dos irmãos. Os irmãos estão me vendo, não estou vendo vocês, mas estou lembrando de cada um, em nome de Jesus. Né? Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Aqui que nem diz a irmãzinha Aldo. Que o Senhor perdoa os pecados da humanidade e nos sare, né? Porque é isso que nós precisamos. Ó Senhor Jesus. Aqui também temos, você vê no cantinho da tela tem o QR Code do Pix da igreja. Agora estamos ficando chique, hein? As coisas vão se ajustando, vão facilitando. Dá para nós acessarmos ali. Qualquer coisa os irmãos necessitarem aí, lembre-se que vamos falando, temos o Zap aí, temos os telefones, Deus é bom, né? Os irmãos possam continuar perseverando, intercedendo aí por todos os irmãos que estão acometidos. Temos alguns irmãos aí que estão na peleia realmente. Nós nos entristecemos, mas ao mesmo tempo também nos alegramos do Senhor, né? Bem bom, né? Aí aqui, como é tudo ao vivo, eu fico olhando aqui a secretária Rosemary fica me passando aqui as coisinhas aqui do. Estamos em casa aqui, tô aqui, tem até um gato miando aqui atrás de mim. Mas também sei que os irmãos também estão em casa, bem tranquilos. Os irmãos da Serra aí, um abraço aí, Caxias. Um abraço para os irmãos aí, Farroupilhas, abençoado também. O Dilmarzinho anda pro Caxias, saiu lá de Manaus, Ela também tá pegadinho, né, abençoado? Mas Deus é bom. Vamos se ajustando. A Unida em casa, hein, Anira? A gente estranha um pouco, né? Mas a gente vai se adaptando conforme é a vontade do Senhor. Eu quero deixar um abração para os irmãos, que a paz de Cristo seja com todos vocês. Foi um desfrute maravilhoso estar com vocês, mesmo que assim um pouco diferente e distante, mas quero manifestar minha alegria no Senhor, pela salvação não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês também. Que a paz de Cristo seja com todos, né? Aqueles que puderem, hoje às 19h30 estaremos aqui mais uma vez. O Gilmar disse que é de Belém. Ah, é Belém, né, Gilmar? Eu falei Manaus, né? Mas quem sabe, já estou profetizando para te dar uma banda para lá, né? Santa Cruz também. Santa Cruz, abençoados. Deus é bom. Vamos mais aí, pode me cutucar aí, vão me falando. Deus abençoe. Beijão a todos. Até breve.